Amém, Pai. Senhor, que o Senhor seja o único, ó Pai, o único aqui essa noite, ó Pai, que receberá adoração, ó Pai. Que acima do Seu nome, ó Pai, não haja nada aqui essa noite, ó Pai. Que possamos ter os nossos olhos fixos em Ti essa noite, ó Pai. Que não seja uma palavra humana, que não seja um louvor apenas da boca para fora, mas que seja algo cheio da Sua presença, algo cheio do Seu Espírito Santo aqui essa noite, pois queremos receber de Ti, ó Pai, porção dobrada, ó Pai, da Sua presença. Queremos receber mais palavras, ó Pai, aos nossos corações essa noite. Que palavras do Senhor venham nos confrontar e venham nos trilhar, ó Pai, o caminho de volta para Ti. Por isso essa noite, ó Pai, abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos escutar a Sua doce voz, para que possamos sentir a Sua doce presença, em nome do Senhor Jesus, Deus, amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, equipe de louvor, por este momento. E essa última música, ela é uma música que eu gosto há muito tempo, porque ela existe há muito tempo. E eu sempre gostei dessa música, porque ela já começa dizendo: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pessoal, a gente está aqui essa noite, não é para escutar uma boa pregação, não é para escutar um bom louvor, também, é uma consequência. Mas como eu falei agora, é uma consequência. A gente está aqui para adorar o único que é digno de receber. Nós não somos dignos, só existe um que é digno. O nome dele é muito forte e é Jesus. Que a sua vida possa ser alinhada essa noite, seu coração, a sua mente possa estar alinhado para isso essa noite. Que somente a um, somente ao único, só existe um que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e esse único é o nosso Deus, é o nosso Rei, é Jesus que se fez homem, que morreu pela nossa vida. Ele é o único aqui essa noite, amém? E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. Eu brinco que isso é uma coincidência gospel. Existe coincidência gospel. Eu estava preparando o sermão dessa terça-feira e eu fui compartilhar com o meu amigo de trabalho, o Guilherme. Ele falou: cara, falei sobre José também terça-feira. Falei: meu Deus, acho que o senhor quer ministrar alguma coisa através da vida de José. E o nosso plano de fundo aqui, a gente vai falar um pouco sobre José. A gente vai estar conversando sobre coisas que José passou, momentos que José enfrentou, momentos em que José, quando estava no Egito, quando estava com seus pais e com seus irmãos ainda, ou depois, quando ele encontrou seus irmãos, ele acabou passando. E José é um cara fantástico. Depois de Jesus, na Bíblia, é um dos caras que eu falo: meu, esse cara tem que tirar o chapéu. Primeiro Jesus, depois com um cara que você acha fantástico na Bíblia, Tanner, José. E a história de José se encontra em Gênesis 37, do capítulo 37 ao capítulo 50. Alguns capítulos no meio aí, a história vai para um outro canto, mas ela já logo volta em José. Então depois, eu te desafio e eu peço que você, ao chegar na sua casa, você leia a história de José. Coloque aí, são 23 não, irmãos, perdão, são 13 capítulos, eu não sou de exatas, são 13 capítulos, então são praticamente 2 semanas, um capítulo por dia. Você lendo da história de José, eu tenho certeza que Deus vai abrir muito o seu coração, vai abrir muito a sua mente, para uma coisa que eu chamo de dependência. A gente aprende muito sobre dependência de Deus na vida de José. Mas tem alguns fatos na vida de José que eu já quero conversar com os irmãos aqui, e já quero que vocês vão anotando, se você trouxe a sua Bíblia, ou um papel, alguma coisa que você possa ir anotando alguns fatos interessantes que vão mostrar para nós que a história de José é uma história legal e que a gente pode aplicar muitas coisas na nossa vida. Bom, em Gênesis 37, quando começa a história de José, já começa falando dos seus sonhos. Já mostra José tendo alguns sonhos mirabolantes aos nossos olhos humanos, e ele vai contar esse sonho para os seus irmãos, compartilha esse sonho com o seu pai, e nesses sonhos, depois que ele tem esses sonhos, a família dele simplesmente o vende. José tem uns sonhos muito loucos, de que um dia os seus irmãos, até o seu pai, se prostraria diante dele, né? Iriam pedir, e a gente sabe depois no fim da história que eles vão, sim, eles se prostram para José. Mas acontece uma coisa muito interessante. José conta o seu sonho, José tem uma revelação de Deus na sua vida, ele conta para a sua família, as pessoas mais próximas dele naquela época, e ele é vendido pelos irmãos.
Os irmãos são tomados por ciúme, são tomados por vontade de não querer tê-lo por perto, porque ele já era o queridinho do papai, ele já era o queridinho de Jacó. E meus irmãos, quando ele conta o sonho, simplesmente os irmãos pensam em matá-lo, mas só que daí eles não podiam derramar sangue de José. Então eles forjam a morte de José para Jacó e os vendem para um mercador de escravos. Bacana, né? Você tem um sonho, você tem uma revelação de Deus para a sua vida, você vai compartilhar com o seu familiar, de que você está vindo a uma igreja evangélica, de que você está se sentindo bem aqui, e simplesmente a sua família vira as costas para você. Talvez essa não seja a sua situação hoje. Talvez você já experimentou tantas coisas boas de Deus na sua vida, e não é porque você está dentro de uma igreja evangélica, mas foi porque você decidiu seguir a Cristo, mas pelo fato de ser dentro de uma igreja evangélica, a sua família virou a cara para você. Mas a história continua. E José, depois que ele é vendido como escravo, ele então começa a administrar os bens de Potifar, que era um dos comandantes do exército do rei do Egito na época. E então, quando a gente se depara no capítulo 39, versículo 4, por José ser um cara que, por mais que foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, ele continuou, perseverou em Cristo, perseverou em Deus, e Deus o prosperou naquela terra. Ele se tornou um administrador da casa, dos bens de Potifar. Só que tem uma mulher, e quando a gente a gente participou de um congresso, em 2017, de adolescentes, e lá eles intitularam a mulher de Potifona, porque era a mulher de Potifar. Então ficou muito marcante. A Potifona achou o José um lindo rapaz, e o queria deitar com ele de qualquer maneira. E José, não, jamais pecarei contra o meu Deus, e muito menos trairei a confiança do meu senhor, que seria o dono dele, Potifar, naquela época. Então José estava administrando os bens de Potifar, enquanto isso ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar, e ele um dia, a mulher tenta agarrá-lo, tenta levar ele para a cama de qualquer jeito. José sai correndo, porém ela puxa a túnica dele e apronta o maior escândalo, mentindo de que José tinha a molestado, José tinha forçado a se deitar com ele. Mais uma vez ele é traído por algo que ele não fez. Ele não fez nada, ele estava fugindo dos problemas, mas ele acabou sendo culpado, sendo jogado numa prisão, acabou sendo preso. Talvez você esteja aqui essa noite sendo culpado de coisas que você sabe que você não fez, mas você já foi condenado. Talvez as pessoas já te condenaram por algo que você possa até realmente ter feito, mas não notaram a mudança na sua vida. Está vendo como que às vezes parece que a nossa vida começa a se encaixar com a vida de José? Às vezes nós estamos aqui essa noite e nós estamos condenados por coisas que às vezes nós nem fizemos e nos condenaram, apontaram o dedo para a gente. Mas também estamos aqui essa noite, às vezes fizemos algumas coisas assim, cometemos erros, erramos, mas pedimos perdão, voltamos atrás e mudamos a rota da nossa vida, mas mesmo assim o mundo nos condena todos os dias. E José foi condenado à prisão. Eu acho que se eu fosse ele aqui, eu já tinha desistido de tudo. Acho que eu já tinha jogado a toalha, eu já tinha chutado o pau da barraca, já tinha desistido de tudo. Estou preso numa terra longe, o meu pai acha que eu estou morto, meus irmãos me traíram, me venderam, eu estou à mercê da vida, para mim acabou. Eu estou no fundo de uma prisão, e para mim tudo acabou. Mas nessa prisão ele encontra dois caras, e essas duas pessoas têm sonhos, e ele interpreta os sonhos dessas pessoas. E ele ganha tanta confiança do carcereiro que ele começa a tomar conta das prisões. E sabe o que é interessante? Ele podia muito bem ir pegar, abrir a sua cela, sair correndo e falar: tchau, obrigado, não pertenço a este lugar, estou indo para a minha terra. Ele não podia ter feito isso? Talvez muitos de nós poderíamos ter feito isso, mas ele sabia que Deus tinha algo para ele naquele lugar, naquele deserto que era uma prisão. Então ele interpretou o sonho dessas duas pessoas. E olha que interessante, em Gênesis 40 fala disso. Ele interpretando o sonho, então essas pessoas vão até Faraó, e uma delas, tem o seu sonho interpretado, isso acontece, e José se fala: quando você for solto, por favor, lembre-se de mim. Por favor, se lembre de mim, de que eu fiz um bem a você, de que eu te ajudei. E sabe o que acontece? Ele é esquecido, o cara não se lembra dele. Ele ajudou o cara, interpretou o sonho dele, mostrou o que ele se tornaria,
E quando essa pessoa chega até o faraó, ele simplesmente esquece de José. Às vezes é o nosso caso. Ajudamos tantas pessoas na nossa vida inteira que passaram perto de nós, na nossa frente, nós temos ajudado. Nós temos dado a mão, nós temos estendido a mão, mas você acaba sendo esquecido. Quantos de nós aqui estamos com esse sentimento de esquecimento também essa noite? Eu acho que aqui também já poderia ser mais ainda o fundo do poço. Fui preso, ajudei as pessoas que estavam no meu lado, ganhei a confiança do carcereiro, mas me esqueceram. Mas tem uma pessoa que nunca esqueceu de José, e também nunca esqueceu de mim, nunca esqueceu de você. É um Deus que não muda, é um Deus constante, é um Deus fiel, que não se esquece dos seus filhos. E a história começa a mudar para José, por quê? Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, e o interessante é que José interpreta este sonho. E ele ainda chega para Faraó, em Gênesis 41, tem José interpretando o sonho de Faraó. Além dele chegar com a interpretação do sonho, José fala assim: cara, me esqueceram, eu fui traído, eu fui vendido, agora o Faraó quer que eu interprete um sonho dele, eu sei o que esse sonho quer dizer, porque Deus me revelou o que significa este sonho, mas espera aí, não é porque eu fui esquecido, não é porque eu fui traído que eu vou deixar de ajudar as pessoas. José tinha um coração gigantesco, que ele interpretou o sonho do faraó e ainda chegou o que ele podia fazer, chegou ainda com um resultado interessante. Ele falou: faraó, vai acontecer isso, isso e isso aqui, é isso que significa o seu sonho, mas você pode fazer isso, isso e isso, que daí você não vai ter falta. Ele já chegou com a interpretação do sonho, ainda querendo ajudar o faraó. Que homem persistente, que homem perseverante, que homem que tem uma vida acima da mediocridade, que homem legal de se olhar como exemplo. José tinha uma vida acima da mediocridade. José tinha uma vida acima da média. Porque qual seria a média do ser humano? Vamos ser bem sinceros, meus irmãos, essa noite. Se você é vendido pelos seus irmãos, você é preso, você é esquecido na prisão, será que você teria interpretado o sonho de Faraó, ainda chegado para ele com algo que você pudesse ajudar a ele não perder os seus bens daquela época? Será que você ainda teria a capacidade de ajudar ainda mais as pessoas? Será que você teria a capacidade de revelar o reino de Cristo, sendo vendido pelos seus irmãos, ou seja, tendo sido traído pela sua família, ou seja, você tendo sido preso, você estando sendo condenado, você ter sido esquecido pelas pessoas? Será que você teria a capacidade? Será que eu tenho? Será que hoje nós temos a capacidade ainda de vivermos acima da média? Porque eu acredito que a população média, praticamente deste mundo, faria o que aqui neste momento? Teria desistido. Teria se matado, teria tentado fugir na primeira oportunidade, teria matado a pessoa quando ela visse, a pessoa que esqueceu ela. Eu acho que quando nós não vivemos acima da mediocridade, nós corremos um grande risco de cometermos erros ainda maiores, e enfrentarmos consequências ainda piores. Ser vendido pelos irmãos, preso e esquecido, não é uma consequência pelos atos de José, mas é porque Deus queria transformar a vida dele, mas porque Deus queria que ele fosse um exemplo para nós, de um cara que é humano como nós. José era humano, tinha os mesmos problemas e até piores que o nosso, que ele foi vendido, traído, preso, esquecido. E mesmo assim ele suportou. E quando ele interpretou o sonho de Faraó, e chegou ainda com uma ajuda, para que aquele sonho não pudesse se concretizar naquela nação, ele então se tornou o governador do Egito. Um homem que chegou no Egito como escravo, se tornou governador. Espera aí, eu fui vendido,
eu fui preso e eu fui esquecido. Mas teve uma coisa que José fez, que foi a persistência. A sua vida, ela pode ser considerada uma vida acima da média, porque ela traz algumas lições para nós. É uma persistência que eu e você às vezes não temos. E não é uma persistência de você chegar numa esteira, correr meia hora e falar, não, vou correr mais meia hora, não, é uma persistência diferente. Porque José, ele persistia em uma coisa, ele persistia todos os dias em reconhecer o seu lugar na história. Eu não sei se vou conseguir percorrer com vocês, irmãos, todas as lições que eu preparei essa noite que José deixa no nosso coração, mas essa daqui tem que ser o nosso ponto inicial. José foi um cara acima da média, sabe por quê? Porque ele reconheceu o lugar que ele tinha na história. E reconhecer o lugar que nós temos na história não é nos rebaixarmos apenas, mas é também elevar não a nós, não as pessoas ao nosso lado, mas elevar ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. José teve uma coisa muito interessante na vida dele, que foi persistir todos os dias. Eu reconheço meu lugar na história. Deus me colocou neste fundo do poço, porque Ele quer que eu produza algo no fundo do poço. Deus me colocou dentro de uma prisão esquecido, porque Ele quer que eu produza algo dentro de uma prisão esquecida. José, ele mudava a ótica com que ele percebia as coisas. E talvez você veja hoje que a situação familiar sua não é das melhores. Talvez você esteja vendo com uma ótica de que Deus me colocou aqui, isso aqui não presta para mim. Isso aqui não é nada, essa família é uma porcaria. Meu marido não presta, minha mulher não presta. Realmente, se você ficar falando que ele ou que ela não presta, aos seus olhos ele nunca ou ela nunca vai prestar. Talvez se seus filhos sempre forem pestes para você, eles nunca vão ser bênção, porque você está olhando de uma maneira diferente para as coisas. E tem vezes que realmente, o deserto é deserto, não tem como a gente olhar para o deserto e imaginar uma floresta, com bonanças e maravilhas. Nós temos que olhar para o deserto como um deserto, nós temos que olhar para a prisão como uma prisão, mas o que eu posso fazer para produzir no deserto? Como eu posso me portar, o que eu posso fazer, o que eu posso demonstrar numa prisão, que eu possa produzir dentro de uma prisão? O que eu posso mostrar nesse casamento, que tem sido de mal a pior na minha vida, que nunca teve um momento bom, mas até hoje eu só experimentei momentos ruins, o que eu posso fazer para esse casamento um dia ser bom e começar a ser bom a partir de hoje? O que eu posso fazer para tornar os meus filhos bênção na minha vida? Se nós não persistirmos todos os dias e entendermos que nós temos um lugar na história, não um lugar de honra, não o lugar mais elevado, porque esse lugar é ocupado por uma única pessoa e jamais será ocupado por nós, meus irmãos. E é aí que está o problema. Às vezes você vai querer também forçar demais. Às vezes você vai querer extrair coisas demais, aonde não se é para extrair tanto. É apenas para você aproveitar o momento e você quer fazer e você quer tirar algo de lá. Você então começa a tomar o controle da sua vida. José persistiu todos os dias em nunca tomar o controle da sua vida, porque ele reconhecia o seu lugar na história. E você reconhece o seu lugar na sua história? Você reconhece? Eu queria que você pudesse visualizar com você mesmo agora. Você pudesse visualizar a sua vida, e em cima da sua vida tem um trono. E quantas das vezes você tem sentado nesse trono? Quantas das vezes você, sendo ator coadjuvante, você quer tomar o lugar do autor principal, que é Jesus Cristo, na sua vida? Quantas das vezes você quer ser rei, sendo que você não consegue nem ser servo direito? Quantas das vezes você já tomou o trono da sua vida, tomou posse das suas negociações que você queria fazer, posse das suas decisões, sendo que todos os dias as decisões não têm que vir do seu coração, mas têm que vir do coração do Pai, pois Ele te conhecia antes mesmo, dentro do ventre da sua mãe. E você acha que você se conhece? E você acha que você tem um lugar na história acima do que essa pessoa, meu irmão, minha irmã?
Essa palavra ela veio muito forte no meu coração, porque enquanto eu não reconhecer o lugar de Deus na minha vida, eu nunca vou entender o que a prisão é para mim. Eu nunca vou entender o que é ser vendido, o porquê que eu fui vendido, o porquê que eu fui esquecido naquela prisão, o porquê que eu estou passando por esse deserto, o porquê que você está passando por este momento difícil na sua casa, com a sua família, no seu negócio, no seu emprego. Talvez você esteja desempregado e você não sabe por que você está passando por isso. É porque talvez você ainda não reconheceu o seu lugar na história. É porque talvez você ainda não entendeu uma coisa muito importante, que o seu lugar está abaixo daquele que é único e digno. E às vezes você quer estar lá no alto. Ou às vezes você esquece que Ele está lá no alto, cuidando, olhando e direcionando você por todos os caminhos. Sim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Depois que Jesus foi batizado, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Deus leva a gente para o deserto, Deus nos leva para as tempestades, Deus nos leva para as prisões, Deus permite que nós sejamos esquecidos pelas pessoas, Deus permite que nós sejamos traídos, não porque Ele quer algo ruim, não porque Ele quer que nós ficamos murmurando e lamentando e chorando o dia inteiro, mas Ele quer que nós olhamos para a nossa história e pensamos, Deus, se eu estou aqui, eu não consigo sair daqui, é porque o Senhor está no controle. Deus, se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem algo para falar aqui, o Senhor tem algo para falar nessa areia do deserto, o Senhor tem algo para falar. E quantas das vezes você parou para olhar no seu deserto, naquela noite tão estrelada, porque o deserto eu imagino que é um lugar desértico, certo? Sem nada perto, de noite deve ser um breu, você olha para o céu, aquelas estrelas maravilhosas que o nosso Pai pintou. Você já parou para pensar? Que às vezes a noite escura no deserto também tem uma coisa boa? É ver que Deus pintou todo aquele céu e Ele está com a gente. É ver que você está pisando na melhor areia do mundo. A gente já parou para reconhecer o nosso lugar na história, meus irmãos? Que se a gente não parar para entender que Ele está no governo, que Ele é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todas as coisas, nós vamos continuar patinando, nós vamos continuar indo, e o casamento vai começar a afundar, a nossa família vai começar a afundar, os nossos amigos vão começar a nos deixar, seremos traídos, seremos esquecidos, seremos presos. E aqui, eu quero deixar para vocês 3 exemplos, meus irmãos e minhas irmãs. O exemplo de quando José reconheceu o seu lugar na história, o exemplo de quando Jesus que era 100% humano e 100% Deus, reconheceu o seu lugar na história. E Paulo depois nos deixa um lembrete para reconhecermos quem nós somos e qual é o nosso lugar na história humana. E o exemplo de José é muito interessante, se encontra em Gênesis 50, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, que diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Meu Deus. Aqui é muito interessante, que daí quando a tribo onde Jacó estava, o povo de Israel começou a passar fome, eles viram que o negócio ia ficar sério, eles foram até
o Egito para buscar comida, e José reconheceu seus irmãos. Então aqui José já tinha reconhecido seus irmãos já tinham visto que ele estava vivo, José já tinha perdoado seus irmãos. Então José ordenou que eles fossem de volta, trouxessem o seu pai, todas as carruagens, tudo que eles tinham para o Egito, e ali se instalassem. Mas quando os irmãos voltam, o pai deles, Jacó, morreu. E agora eu imagino uma situação meio complicada. Acho que José estava com muita saudade do seu pai. Afinal, ele era o queridinho do seu pai. Afinal, ele era o filho mais... Ele tinha um afago do seu pai. Agora imagine você nessa situação. Você foi capaz de perdoar as pessoas que te traíram, porque Deus teve misericórdia da sua vida e você entendeu isso. E agora elas pedem para você, agora você pede para elas trazerem o seu maior bem, que era o seu pai, aquele que você tinha tanta saudade, aquilo que você queria tanto ver na sua vida, aquela pessoa que te fazia tanta falta. De repente eles vêm com a história de que o seu pai faleceu, de que o seu pai morreu. Mais um golpe para José, mais um golpe duro em você, mais um golpe duro em nós. Aquilo que nós mais tínhamos amor, apreço, hoje já não existe. E os irmãos de José ficaram aterrorizados, ficaram amedrontados, ficaram loucos, até mandaram umas pessoas mandarem um recado e falarem: antes do seu pai morrer, porque eles não tiveram a coragem de falar para José: olha, o nosso pai morreu. Tanto que quando eles chegam, eles falam o quê? Aqui estamos, somos os seus escravos. Mas José, ele consegue reconhecer em todas as situações o lugar dele na história. Porque ele dá uma resposta que eu acho que muitos de nós não conseguimos hoje dar. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Como diz a música aqui que a gente cantou no início: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Estaríamos nós, meus irmãos, no lugar de Deus para tomarmos as decisões da nossa vida? Para pensarmos o que seria bom para o outro ou não? Estaria eu no lugar de Deus para entender o que Ele quer de mim ao invés de eu imaginar o que eu quero? Estaria eu no lugar de Deus para definir o que seria melhor para essa igreja, para vocês? Não está no nosso controle. José, em toda a sua história, até em seus últimos momentos de vida, ele reconheceu: estaria eu no lugar de Deus? Estaria você no controle? Estaria você no lugar de Deus essa noite? Será que hoje estaria você no lugar de Deus na sua vida? Estaria você hoje tomando as decisões no lugar de Deus? Pare para refletir um pouco nisso, meus irmãos. José se tornou esse homem tão exemplar que nós vemos na palavra de Deus, porque ele em todos os dias reconheceu: estou eu no lugar do meu Deus? Mas aqui eu quero apresentar o maior de todos, Jesus. Em Lucas 21, versículo 42, até o versículo 44, diz: e ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus estava prestes a ser traído, então ele fez essa oração tão humana, porque ele era 100% humano e 100% Deus, e nessa hora o 100% humano aflorou nele. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Pai, se for da sua vontade, por favor, eu não quero ser levado, eu não quero ser morto, eu não quero ser açoitado. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Se você não se contenta com o exemplo de José, até porque também eu não me contentei apenas com o exemplo de José, eu fui tentar entender: será que Jesus também reconheceu o lugar dele na história? Ele reconheceu. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas
atua. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Se Jesus, como eu já falei 3 vezes aqui, vou falar a quarta, sendo 100% Deus e 100% humano, reconheceu que a vontade do nosso Pai que está no céu deve ser feita e não a nossa, quem dirá nós, meros mortais? Quem dirá eu? Quem dirá você? Quem somos nós para acharmos que temos o controle das situações em nossas mãos? E sabe de uma coisa? Às vezes vai fugir do nosso controle. Vai ter coisa que você não vai querer passar, vai ter coisa que eu não vou querer passar, vai ter coisa que a gente não vai querer passar. Vai ter coisa que vai ser forte demais para a gente suportar. A pressão vai ser grande, a ponto de suarmos gotas de sangue, a ponto de nós entrarmos numa angústia profunda, mas também a ponto de olharmos para o céu e entender que se é Deus que me colocou ali, é porque Ele tem algo a me ensinar ali. Ele tem um propósito para mim onde eu estou hoje. Ei, deixa eu te falar, Deus tem um propósito para você onde você está trabalhando, seja na sua empresa, seja de empregado, seja como doméstica, seja da forma com que você estiver, seja cuidando da sua casa, Deus tem algo para você neste lugar. Reconheça que Deus é o único suficiente Salvador em nossas vidas, mas também é o único suficiente controlador. Se você tentar tomar o controle da sua vida, meu irmão, minha irmã, vai tudo desandar. Parece que no começo vai, e vai até. O primeiro empurrãozinho vai, o segundo também vai, o terceiro falta um pouco de força, no quarto você cai. Porque não é minha, não é a sua, não é a nossa vontade que é boa e perfeita e agradável, mas a vontade do Pai que está sentado nos céus. Pois Deus disse que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, a vontade do nosso Pai, a vontade de Jesus em nosso coração, ela é boa, vai ser sofrida? Não sei. Ela é perfeita, aos nossos olhos parece que não, mas no final nós vemos a perfeição. Ela é agradável quando nós experimentamos, e a gente só experimenta se a gente passa. Não tem como eu falar, não teria como José dar testemunho da sua vida se ele não passasse pela traição dos seus irmãos, se ele não fosse preso, se ele não fosse esquecido. José dá um testemunho porque ele passou pela boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Jesus teve que passar pela boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Talvez você olhe e fale assim: meu Deus, o Senhor enviou o seu Filho para ser morto numa cruz, o Senhor se tornou homem para ser morto numa cruz, mas sabe por quê? Porque Ele tinha que limpar algo que nós não seríamos capazes de limpar um dia. Então reconheça o seu lugar na história. Eu tenho que reconhecer todos os dias, e assim como José, eu preciso perseverar para isso. Vão ter dias que eu vou querer tomar as rédeas, vão ter dias que eu vou querer falar: Deus, está fugindo do meu controle, me dá de volta. Mas é catástrofe na certa. Eu estou aprendendo. Aos poucos, a gente aprende. Mas é uma perseverança. José perseverou em reconhecer que ele era menos que Deus, não igual ou mais. Quando nós entendermos, meus irmãos, que nós somos servos e não somos reis, a gente começa a trilhar um caminho acima da mediocridade. Porque uma vida que a gente toma conta é uma vida medíocre. Vamos ser bem sinceros, nós somos criados por Deus, que criou este mundo tão maravilhoso, essas belezas naturais tão ricas, tão maravilhosas, os astros com os quais nós possamos ver todas as noites. Nós somos criados por Ele. Agora imagina ter uma vida dirigida por Ele. Imagina que a sua vida seja um filme e Ele seja o diretor. Agora imagine você tomando conta disso. Que desastre. Que desastre. Nós não temos capacidade. Nós não somos fortes o suficiente. Nós erramos. Nós pecamos. Nós reconhecemos. Nós choramos, nós nos alegramos. Nós somos felizes, às vezes nos tornamos infelizes. A nossa vida é uma montanha-russa de emoções.
Nós não conseguimos controlar nem as nossas próprias emoções, quem dirá o mundo à nossa volta, meus irmãos. E Paulo deixa um texto em Romanos, eu já queria que o ministério de louvor pudesse subir. Eu não vou conseguir passar mais alguns pontos com os irmãos, mas eu quero que você entenda, que se Deus o trouxe aqui essa noite, e permitiu que eu chegasse apenas até aqui, é que Ele precisa falar isso ainda mais ao meu coração, e quer falar ao seu coração. Meus irmãos, reconheça o seu lugar na história. Em Romanos 11:36, Paulo escreve essa carta e diz: pois dele, por ele e para ele são todas, olha aqui, não são quase, não são 99,9, não são 99,999999 e mais uns 50 milhões de 9%, é todas, é 100%, tudo. A Ele seja a glória. É a mim, é a você, é a nós ou a Ele que seja a glória? A Ele. José, em toda a sua vida, entendia que não era ele quem governava a sua vida, mas Deus permitia que ele passasse por algumas situações mirabolantes, algumas situações que aos nossos olhos pode se imaginar o quê? Desiste, vai embora, pega suas coisas, foge, vai viver sozinho no deserto, mas não fica aqui, já está acontecendo muita coisa ruim na sua vida, e talvez você entrou aqui com esse sentimento, de que muitas coisas aconteceram, sabe, no ano de 2018, muitas coisas te assolaram, muitas tragédias vieram até você, você foi muito apunhalado pelas costas, você foi traído pela sua família, você foi esquecido por aqueles que você tanto ama. Talvez o ano de 2018 tenha sido um ano muito pesado e muito carregado para você espiritualmente, fisicamente, parece que não foi. E eu não estou aqui fazendo algo assim, o ano virou, tudo mudou. Porque não vai mudar enquanto você não reconhecer o seu lugar. 2019 tende a ser até pior se você não reconhecer o seu lugar. Se você não reconhecer que tudo que você passou foi porque Deus te permitiu passar por isso, meu irmão, minha irmã, você será inconsolável. Não somos capazes de consolar, porque você passou pelo que você passou, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus deixou você chegar até o fundo do poço, em uma prisão, esquecido, sozinho na sua casa, porque Ele tem um propósito. Não é uma história sem fim, é uma história que tem começo, meio e fim. É uma história, nós somos uma grande obra, e Deus tem produzido essa obra, que vai se concretizar, sabe quando? No dia da volta do nosso Senhor. Nós estaremos completos e perfeitos apenas na eternidade. Até lá vai ser obra em obra, até lá vai ser desafios, vão ser desertos, vão ser tempestades, vão ser esquecimentos, vai ter percas, mas vai ter ganhos também, vai ter momento da bonança, vai ter um momento de você desfrutar. Mas se você não reconhecer o seu lugar na história, talvez você não consiga passar pelos momentos difíceis, e talvez você não desfrute dos momentos bons, porque você perdeu a sua percepção de quem você é e de o que você é na história. Nós acabamos nos tornando uma humanidade que o homem está no centro. Eu preciso ter para ser reconhecido, eu preciso ter algo. Os jovens hoje precisam ter curtidas e pessoas seguindo eles em redes sociais, precisam ser o centro da atenção. Talvez você tenha algo que você fale, se eu conseguir isso, eu vou ser uma pessoa melhor. Meu irmão, minha irmã, se você veio aqui essa noite achando que eu ia trazer uma palavra de incentivo, perdão, porque não há incentivo enquanto você não reconhecer, enquanto Deus não for o centro e o autor da sua história. Enquanto você ficar numa guerra com Deus, tentando tomar o lápis e a caneta da mão dele, as linhas vão ser tortas, vai ser dolorido. E quando Deus tomar a caneta, às vezes você vai olhar, Deus, mas está torto aqui.
Ele fala assim: mas para você ter chegado aqui, eu tive que passar por esse caminho. Eu tive que trilhar esse caminho para você chegar até onde você está hoje. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Assim como José reconhecia que existia uma única pessoa na sua vida, a qual ele podia confiar a sua própria vida, o seu próprio caminho e o seu propósito, os seus sonhos, nós também vamos fazer isso aqui essa noite. 2019 não vai ser diferente enquanto você não mudar o que está dentro de você, enquanto você não mudar a sua essência, enquanto você não mudar o seu coração e colocar nele um dono e um autor que está sobre todo nome nos céus e na terra, e esse nome é Jesus. Então coloque-se de pé com o seu coração aberto, para que nós possamos adorar ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ah, Pai, nós consagramos, ó Pai, quem nós somos, ó Pai, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós um dia teremos, e tudo que um dia nós nos tornaremos, ó Pai, consagramos a Ti, ó Pai. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, quem o Senhor é, e reconhecermos o nosso lugar na nossa história, porque o nosso lugar, ó Pai, não é onde o Senhor está, mas é um lugar de servo, porque o Senhor é o Rei, ó Pai. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o governador das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja, ó Pai, a pessoa que vai tomar decisões e falará ao nosso coração através do Espírito Santo, ó Pai. Que possamos estar sensíveis, ó Pai, à Sua voz. Que o Senhor se sente, ó Pai, num trono de graça no nosso coração. Que o Senhor faça morada, que o Senhor governe, ó Pai. Tome conta, ó Pai, de cada área, ó Pai, das nossas vidas. Seja na área familiar, na área financeira, na nossa área profissional, na nossa área educacional, ó Pai, na área moral e ética, ó Pai. Toma conta, ó Pai. Seja o centro,
seja o Rei, ó Pai, e que possamos perseverarmos, ó Pai, dia após dia, para reconhecermos o seu reinado, a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Por isso, ó Pai, se mostre cada dia ao nosso coração, ó Pai. O nosso 2019 será melhor, ó Pai, porque nós colocaremos o Senhor, ó Pai, no centro e no topo de tudo. É o Senhor quem vai à frente deste ano, ó Pai. É o Senhor que vai tomar as decisões, ó Pai. Nós não iremos vacilar. Nós não iremos vacilar, assim como José também não vacilou, ó Pai, e reconheceu que o Senhor tinha algo melhor para ele. Assim como Jesus, ó Pai, em momentos de grande aflição, não vacilou, ó Pai, não caiu nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneceu firme, dizendo que a sua vontade deveria ser feita. Assim nós dizemos essa noite: seja feita a sua vontade em nossa vida neste ano, ó Pai. Não só hoje, não só no ano de 2019, mas por toda a nossa vida, hoje e para sempre, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos que estão na quinta, sexta e sétima semana de campanha, continue com a sua mão, levante a sua mão, deixe a sua mão bem erguida para que a gente possa orar por você agora essa noite. Se você está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha, e se você deseja começar uma campanha de oração, você pode passar no balcão de informação, pegar um cartãozinho para você poder acompanhar a sua semana. Se você quer começar uma campanha, orando e pedindo a Deus durante 7 semanas, que Ele seja o centro da sua vida, comece isso hoje, vai ter resultado. Isso não é corrente. Se você faltar uma terça, não tem problema, não é uma corrente isso, mas é você declarando durante 7 semanas, e eu tenho certeza que vai ser por toda a sua vida, de que Deus é o centro da sua vida. Você pode passar e pegar no balcão de informações, se você quer começar hoje essa campanha. Paizinho, aqui estão as pessoas, ó Pai, que estão na quinta, sexta e sétima semana de campanha, e aquelas, ó Pai, que irão começar uma campanha essa semana, ó Pai, que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o centro, que o Senhor é o centro da nossa vida, o centro dos nossos sonhos. O Senhor é quem vai realizar os nossos pedidos, e também às vezes não vai realizar porque não é da sua vontade, mas que nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Que essas pessoas que estão aqui com as mãos erguidas, ó Pai, possam experimentar de bênçãos diretas, ó Pai, do seu trono, bênçãos diretas do seu coração, porque é o Senhor, ó Pai, quem provê, é o Senhor quem é o Rei, o Senhor é o autor da história. E que nós possamos juntos, ó Pai, a partir de hoje, reconhecer, ó Pai, que o centro da nossa vida e das nossas ações é o Senhor. Se o Senhor nos colocou no deserto, nos ensine, ó Pai, nos ensine a produzir no deserto. Se nós estamos num momento de bonança, nos ensine a aproveitar este momento, mas que também nos ensine a nunca esquecermos de que é o Senhor quem está no governo de tudo. Governa a nossa vida, ó Pai, que possamos ter uma semana maravilhosa, que possamos prosperar, ó Pai, não apenas financeiramente, mas prosperar em bênçãos de Ti, ó Pai, prosperar, ó Pai, em palavras que vêm do alto, que vêm do Senhor, ó Pai. Fale ao nosso coração essa semana, nos dê uma noite agradável de sono, e nos leve, ó Pai, na sua tranquilidade, na sua paz, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa te guardar no seu retorno, e que você possa perseverar todos os dias em reconhecer que Ele é o dono de tudo. Se você deseja começar essa campanha de oração de 7 semanas, pode passar no balcão de informações, pegue o seu papelzinho para que você possa acompanhar as suas semanas, para que você não venha se perder nelas. Tá ok, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa te guardar, abençoe toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém.